Boa tarde para você, 5 horas. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro e vamos aos destaques desta edição. Na tribuna, parlamentar questiona a alteração em lei que tramita no Legislativo. O pedido da mudança é da Prefeitura. Saiu no Diário Oficial e agora é lei. Os estacionamentos só podem cobrar pelo tempo que o cliente permanecer no local. Está proibida a cobrança de hora cheia. No Saúde e Bem-Estar, hora de lembrar de cuidar dos dentes, mas da metade da população que tem acesso a tratamento dentário só procura o dentista quando a situação está crítica. Programe-se, semana que vem tem a apresentação do espetáculo Dom Quixote. A primavera começou e agora sim podemos esperar chuva. Mais detalhes na previsão do tempo. E o fim de semana tá aí e que tal uma pausa para uma reflexão? Na nossa entrevista semanal, o filósofo Mário Sérgio Cortella conversa sobre vida profissional, ética nos tempos de crise e motivação. Na sessão de quarta-feira, o vereador Pedro Tourinho foi à tribuna para discursar sobre um projeto de lei da Prefeitura que trata da contratação de funcionários em situações emergenciais. Recentemente, a Prefeitura protocolou o projeto de lei complementar número 54 de 2017, que trata de contratação de funcionários. O vereador Pedro Tourinho falou sobre o tema na tribuna. Na prática, essa lei, se aprovada, ela abre a perspectiva para que a Prefeitura possa, mediante esses critérios que estão postos aqui, incêndio, surto, epidemias, surtos, campanhas de saúde pública, prejuízo ou perturbação na prestação de serviços públicos essenciais. Abre a perspectiva para que a Prefeitura possa, mediante justificativas extremamente questionáveis, passar a executar a contratação de pessoal de forma temporária. De acordo com o vereador, as justificativas apresentadas no PLC não são satisfatórias. Efetivamente, para prestar serviços que vão ser serviços do cotidiano da cidade. Por que eu estou falando isso? Porque, meus caros, prejuízo ou perturbação na prestação de serviços públicos essenciais, campanhas de saúde pública, epidemias. Ainda segundo o parlamentar, as contratações temporárias podem chegar a ter duração de 12 meses. Na prática, isso aqui é um ataque sem precedentes aos serviços públicos municipais. Por quê? Porque, efetivamente, sobre essas justificativas, o prefeito vai poder deixar de fazer as contratações que ele habitualmente faria para fazer as contratações apenas quando julgar necessário. Pedro Tourinho pede que a população também acompanhe o projeto. Efetivamente, vai abrir a porta para que o serviço público municipal seja feito por pessoal temporário e não mais por equipes consolidadas e estruturadas, como a gente acha que deveria ser. De extrema preocupação, todos os que usam serviços públicos e os servidores municipais, fiquem atentos, vamos acompanhar a tramitação do projeto número 5417, projeto de lei complementar. Em nota, a Prefeitura disse que a alteração é para atualizar as regras, já que essa lei é de 1991. E o prefeito sancionou 5 projetos de lei que foram publicados hoje no Diário Oficial. Entre eles está a lei que determina que os estacionamentos só podem cobrar pelo tempo exato de permanência do cliente. Então está proibida a cobrança de hora cheia. Esta lei passa a valer em 60 dias com a publicação, ou seja, a população pode começar a cobrar este direito a partir do dia 22 de novembro, essa lei que é de autoria do vereador Zé Carlos. Até essa data também, 22 de novembro, os estabelecimentos devem se adequar à medida. E hoje é dia de saúde e bem-estar e você que acompanha um projeto de lei que tramita no Legislativo para conscientizar a população sobre saúde bucal. Ana Brasil. Esta edição do Saúde e Bem-Estar vai falar sobre um assunto que vale a pena ser lembrado: a saúde dos dentes, a saúde da boca. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Campinas pretende destinar o mês de março à prevenção da saúde bucal. O Saúde e Bem-Estar foi conversar com o autor da proposta, o vereador, médico e dentista Paulo Haddad.
A boca, ela é a porta de entrada, né, do nosso organismo e ela é, muitas vezes, um forte indício de algumas patologias que o corpo sinaliza, né, para que o dentista ou porque o profissional que vai estar fazendo muitas vezes um exame, uma anamnese e aí um exame físico possa estar diagnosticando. Enfim, a boca, como sendo uma porta de entrada, nós temos que cuidar muito bem dela. Cuidar dos dentes, cuidar da gengiva, cuidar das mucosas que fazem parte, que revestem a boca, né? É ter um cuidado muito especial na manutenção dos dentes, porque os dentes eles servem não só para que a gente mastigue os alimentos, mas tem o seu aspecto estético e funcional para falar. Né? Quantas vezes nós pegamos pessoas que têm falta de alguns dentes, que têm dificuldade para falar? Então a saúde bucal ela é extremamente importante. Existem situações em que uma infecção dentária pode levar a um quadro de infecção no coração, que se chama endocardite bacteriana. Isso vai acometer o organismo como um todo e levar a um quadro de septicemia e óbito. Então muitas vezes negligenciamos um sangramento gengival, por exemplo. Já pode ser um indício de uma aplasia de medula ou até de um quadro de leucemia, né? Um sangramento muito intenso que você não associa e às vezes alguns profissionais, cirurgiões dentistas, associam isso como um quadro de inflamação da gengiva, pode ser um indício de uma doença muito mais grave. Mais da metade da população só procura o dentista quando a situação já está complicada. E muitos não se dão conta de que o SUS também tem dentista, né? O poder público disponibiliza o cirurgião dentista, ele está nos postos de saúde para dar esse tipo de atendimento e a população não procura. Então é importante que a população vá, não só quando você já tem aí uma situação instalada ou algo que seja num caso de urgência, por exemplo, um quadro de uma cárie muito extensa, que leve a dor, um problema periodontal, que o dente já está com mobilidade, você está perdendo o dente, né? Um problema endodôntico, ou seja, um problema de canal. Então é importante que a população crie essa cultura de procurar o profissional da área de odontologia, ou seja, o cirurgião dentista, seja em qual cenário for, né? A nível, né, público ou a nível privado. E volto a reiterar, há uma boa escovação, o uso do fio dental, né, são os métodos preventivos que são extremamente importantes para que você tenha aí uma odontologia curativa que não seja tão onerosa. Então, eu tenho aí a possibilidade de estar frequentando o dentista a cada 6 meses, eu vou ao dentista, né? Com certeza eu não vou ter muita coisa para fazer, ao passo que se eu protelar, né, se eu demorar para procurar o cirurgião dentista, eu vou ter algumas coisas que talvez poderiam ser minimizadas se a gente tivesse feito isso antes. E assim nós encerramos mais uma edição do Saúde e Bem-Estar. Tchau! E a gente vai para um rápido intervalo e já começa a primavera e a nova estação já promete mudanças no tempo para este fim de semana. E ainda o educador Mário Sérgio Cortella é o nosso entrevistado. Vamos refletir sobre a vida profissional, motivação, foco e ética em tempos de crise. A gente volta em instantes. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. 5h10, voltamos com o jornal Câmara Notícia e o Grupo Primavera realiza a apresentação de um espetáculo na próxima semana. Olha só.
Entre os dias 25 e 28 de setembro, o Grupo Primavera apresenta o espetáculo Dom Quixote em Campinas. O grupo é uma organização da sociedade civil que atende crianças e adolescentes no entorno do Jardim São Marcos. As sessões da peça Dom Quixote acontecem às 8 da noite no Teatro Castro Mendes. A entrada é gratuita com a retirada do ingresso 1 hora antes do espetáculo. Não perca! A primavera chegou agora há pouco, viu? A nova estação começou agora, 5 horas e 2 minutos. Você já percebeu a cidade mais florida? Você está vendo imagens aí? A cidade está bem mais colorida. Você que acorda cedinho também já percebeu que os dias estão amanhecendo mais cedo. Essa é uma das características da primavera, né? Nós já podemos esperar, então, uma melhora na umidade relativa do ar que estava castigando muita gente, mas a sensação térmica aumenta, então também vem mais calor. E a chuva já deve chegar aqui na nossa região no domingo, viu? Uma frente fria que passa por aqui vai trazer nuvens e a expectativa é de que chova, então, depois de mais de um mês de seca. Vamos às temperaturas? Sábado, mínima de 16 graus e a máxima vai chegar aos 33. Os dados são do CEPAGRE da Unicamp. Já no domingão, também bastante calor, mínima de 17 e máxima vai chegar, olha só, também aos 33 graus. Hora da nossa entrevista semanal e hoje pela manhã eu conversei com Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, escritor, político e palestrante, que nos ajuda hoje a refletir sobre a vida profissional, ética em tempos de crise, mudanças e motivação. A produção é de Renata Padovani e as imagens e áudio de Márcio Santos e Marco Aurélio Azevedo. Nossa entrevista semanal, então, hoje um pouco diferente, fora dos estúdios. A gente recebe o professor Mário Sérgio Cortella, que hoje faz uma palestra aqui em Campinas, Hexavalores para uma performance harmoniosa. Professor, seja muito bem-vindo. Que bom, muito obrigado. Professor, vou começar com uma pergunta um pouco pessoal. Você está de bengala, passou por um problema no joelho recentemente. Tem muita gente que está nos assistindo, pode estar em casa porque está afastada por uma situação médica ou até porque está desempregado. O que a gente pode aprender quando a gente tem que parar um pouco? Olha, a parada ela pode servir ou para a pessoa se chatear e ficar triste e ficar lastimando o tempo todo a situação que tem, ou ela utilizar aquele tempo para reinventar, refazer algumas coisas da vida que é necessário. Eu fiquei, por exemplo, 2 meses sem sair de casa, numa cadeira de rodas, e aproveitei esse tempo para reordenar meus projetos, para ler um pouco mais, para fazer uma alimentação mais saudável, à medida mesmo em que eu poderia ter regularidade, né, na alimentação. Tudo isso é algo que permite que a gente transforme aquilo que é um tropeço, no meu caso literal, né, um tropeço num impulso para ir mais adiante. Agora você fala que a vida profissional é parte da nossa vida, né? Em tempos de crise, de desemprego, isso pode virar até uma obsessão para algumas pessoas, ficar pensando em como se manter no trabalho. Como a gente pode fazer para que isso não vire uma tristeza, uma obsessão? Paulinho da Viola cantou um dia, faça como o velho marinheiro que em meio ao nevoeiro leva o barco devagar. Quando nós estamos numa situação de crise, de dificuldade e turbulência, o mais importante é que a gente seja capaz de ter serenidade para entender aquilo que nossos avós diziam, que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então esses 2 movimentos permitem que você tenha uma certa calma, para não ficar obsessivo em relação a manter as coisas como elas eram, quando elas estão deixando de ser como eram. Elas poderão voltar a ser até melhor do que antes estavam, mas a pessoa precisa ter serenidade, sem fingir que há problemas, mas também sem ser derrotada por eles de novo. Porque se a crise já dificulta as coisas, eu entrar em crise por causa da crise e ficar ainda mais aprofundado dentro disso, torna tudo mais difícil. Agora, difícil também, nesse momento de crise, é manter a ética, né? Os conflitos éticos, eles ficam maiores em tempos em que o mercado está tá menor, as pessoas estão mais confusas, mais ansiosas. Não necessariamente, muita gente que esquece que não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Quem ladrão não quer sê-lo, não será. E nesse sentido, mesmo que a ocasião ofereça a possibilidade, mesmo que haja a ocasião
para que haja a prática do mal feito, não o fará. Todos os dias no nosso país, todos os dias em Campinas, todos os dias na nossa região, milhares e milhares de pessoas acordam, vão trabalhar, usam ônibus, bicicleta, trem, usam seu carro. Ele tem dificuldade, mas não apodrece a decência. Nesse sentido, a situação de crise apenas oferece a quem já é canalha a chance de continuar canalhando. Professor, no livro Por que Fazemos o que Fazemos e também aqui na sua palestra você fala sobre o reconhecimento do trabalho, que a pessoa precisa ser reconhecida, se reconhecer no trabalho, ser valorizada. Em tempos de redes sociais, que os textos se espalham, o trabalho se espalha e muitas vezes não tem o devido crédito, como manter essa chama do reconhecimento acesa e aceitar essa situação das tecnologias? O reconhecimento não é só financeiro, ele também o é. Né? Mas, por exemplo, aquilo que eu faço como professor há mais de 40 anos, tem um retorno de natureza pecuniária, financeira, que é o meu salário, mas tem outros reconhecimentos que são especialmente os movimentos de pessoas que me encontram, que tiveram aula comigo, que eu ajudei a formar, as coisas que eu convivo, aquilo que eu ajudo a edificar na minha comunidade. Nesse sentido, hoje a internet ela dilui um pouco a autoria, né, à medida em que ela vai fazendo com que as coisas se espalhem, né, com uma velocidade muito grande. Mas ainda assim, o reconhecimento não precisa vir de uma chefia, não precisa vir, né, de alguém que tenha sobre mim uma ascendência, uma hierarquia. Ele precisa vir, por exemplo, quando eu estou na atividade pública, do cidadão que vem, agradece, elogia. Eu perceber que na minha cidade eu estou fazendo algo que tem importância. Nessa hora, o reconhecimento permite que a gente dê de leve um sorrisinho, né, de satisfação em relação ao gosto de se fazer bem aquilo que a gente deve fazer. Agora, com relação à generosidade de partilhar conhecimento, já que o trabalho também é uma troca de experiências, né? A gente vê redes sociais, todo mundo compartilha que está sempre feliz, está sempre bem. É fácil hoje compartilhar com sinceridade e fazer essa troca? Não é tão fácil, nunca foi, né? E não será tão fácil enquanto nós não tivermos disponibilidade para essa generosidade. As pessoas, de maneira geral, ficam muito amarguradas pela própria condição e ficam olhando apenas para si mesmas, né, ou para si mesmos. Por isso, uma pessoa generosa é aquela que é capaz de partilhar aquilo que ela consegue ter como o que tem vitalidade, tem exuberância, tem condição. Uma pessoa que ainda não é generosa poderá vir a sê-lo. Afinal de contas, ela vai entender que a regra mais forte na vida jamais, né, pode ser cada um por si, Deus por todos, mas tem de ser isso sim, um por todos e todos por um. E a ideia de generosidade carrega exatamente essa concepção. Você fala também em algumas entrevistas que a gente vive com pressa. E a gente tem uma geração apressada também para ascender profissionalmente. O que falta para esses profissionais? Falta um pouco de paciência. Paciência não é lerdeza. Por exemplo, para construir uma competência, para edificar uma família, para fazer uma boa cidade, é necessário paciência. Paciência não é lerdeza. Uma pessoa lerda é incompetente. Uma pessoa paciente é aquela que sabe aguardar o tempo das coisas para que elas não tenham perda de capacidade. Por exemplo, né, a gente sabe, a borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Ela até sai, mas ela não terá capacidade de voo, ela vai perder força. Por isso, paciência não é lerdeza, assim como pressa não é velocidade. Fazer velozmente é um sinal de perícia. Fazer apressadamente é um sinal de incompetência. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de eu ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para comer, mas eu não quero ter de comer apressadamente. Para cozinhar bem, formar uma criança, construir uma carreira, é preciso paciência. A lerdeza é perigosa. E do outro lado, o que falta das empresas com esses novos funcionários? É uma formação de compreensão de que a nova geração que agora chega, ela é um patrimônio, ela não é um encargo. É uma geração que chega com várias habilidades, tem noção de conectividade, né, de instantaneidade, simultaneidade, de velocidade, mas também tem uma certa dificuldade com metas e prazos, com a lógica da hierarquia como ordenamento do trabalho. Muitas vezes alguns jovens aguardam, né, que o seu superior resolva por ele as coisas, então há necessidade de que a empresa, seja ela pública ou privada, que ela seja capaz de ajudar a formar aqueles que chegam, mas formar-se também, né, para com eles lidar. Afinal, como lembrava Paulo Freire, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E como manter a motivação, o foco em tempos de crise?
É nessa hora que a crise movimenta. Uma pessoa, em tempos de crise, que ela tem que ter mais motivação. Afinal de contas, nadar contra a corrente é um pouco mais difícil. Soltar o corpo e descer rio abaixo, até um saco de lixo faz. Né? Para fazer com que haja um movimento que enfrente essa condição é preciso mais coragem, mais energia, mais honradez. É preciso não se humilhar face àquilo, né, que nos traz dificuldade. E lembrar, acima de tudo, que não é invencível aquilo que está à nossa frente. É possível fazê-lo juntando inteligência, capacidade e competência. Você discute na sua palestra também a diferença entre o novo e a novidade. Qual que é essa diferença? O novo é aquilo que vem, fica, permanece, vai no tempo, ganha vida. Novidade é aquele que chega, passa rapidamente e sai. Por exemplo, o pensamento de Platão é novo, ele não é novidade, embora ele tenha 2.500 anos. A obra de Mozart, as composições de Carlos Gomes, o trabalho feito, por exemplo, por Euclides da Cunha, isso é uma coisa que é nova, isto é, ela tem energia, tem vida. Ela é algo que é antigo, mas não é velho. Nesse sentido, né, o novo é aquilo que vindo, altera, tem presença e permanece. A novidade, ela passa, a gente já esquece com facilidade. Agora, na vida profissional, a gente tem que ter um foco, ser persistente. E como ser persistente, ter foco, envolve uma rotina. Como manter isso e também criar o novo? A rotina não pode ser monotonia. Rotina é o ordenamento sequencial do que eu preciso fazer. Eu, por exemplo, viajo de avião quase todos os dias. Amanhã de manhã decolo. Uma das coisas que eu quero é que o piloto e o copiloto sigam uma rotina. Eu quero que ele saiba que ele precisa seguir uma sequência de operações para que tudo esteja em ordem e que eu chegue no lugar que quero estar com segurança. O que não pode é isso virar monotonia. Isto é, que a rotina o distraia e ele perca a atenção e comece a fazê-lo de modo automático, robótico. E se tiver algum evento, ele não saiba como reagir porque está distraído. Nesse sentido, vale para o mundo da aviação, vale para minhas outras coisas. Eu sei que a rotina é necessária, mas ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida com coisas que sejam diferentes daquilo que eu já faço, como buscar novos conhecimentos, novas pessoas, fazer cursos, prestar atenção, isto é, dar alimento para que aquilo que em mim persiste não perca fôlego. Professor, muito obrigada por nos receber hoje. Esperamos que o seu tempo aqui em Campinas, mesmo que curto, seja bastante proveitoso. Que bom, fico feliz, obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Jornal Câmara Notícias. Grato. Tá aí, reflexões para o seu fim de semana. Curta bastante com a sua família, com os seus amigos e a gente se vê na segunda-feira.